Cara, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e os homens também sofrem muito com alguns transtornos de ansiedade. Bora aprender a lidar melhor com isso? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para ajudar os homens através da psicologia. E eu quero começar o vídeo de hoje trazendo para vocês uma leitura minha sobre ansiedade. Na minha visão, a partir de tudo que eu estudei, tenho para mim que o transtorno de ansiedade é um problema que se deu por um excesso evolutivo. A ansiedade é um mecanismo, uma ferramenta evolutiva que a gente foi adquirindo aí a partir da nossa racionalidade, que foi muito importante pra gente. Ela previne várias coisas, ela antecipa várias questões que fazem com que a gente realmente sobreviva por muito mais tempo e domine aí o reino animal como a gente domina. E talvez por ela ter trazido tantos benefícios pra gente, é que a gente acabou desenvolvendo um excesso dela e formando aí os transtornos de personalidade. Mas eu vou te explicar um pouco melhor aí sobre o que é a ansiedade e sobre o que é o medo também. O medo é uma resposta emocional que a gente tem a uma ameaça, que pode ser real ou não. Já a ansiedade é a antecipação dessa ameaça. A gente imagina uma ameaça futura que vai acontecer ali e já começa a se preparar para ela. E o que é que acontece? Tendo ansiedade, a gente não tem medo. A gente antecipa esse sentimento de ansiedade para que a gente não se confronte com o medo, para que a gente evite sentir o medo. E essa é uma palavra bem importante quando a gente fala de ansiedade. Evitação. Bom, a ansiedade, ela começa a prejudicar de fato a gente quando ela é muito maior do que a ameaça real. Então, a gente ter ansiedade é uma característica, uma ferramenta ali do nosso arcabouço emocional importante, certo? A gente consegue antecipar algumas situações e se prevenir delas. Porém, quando ela se torna excessiva, quando ela é muito maior do que o que a ameaça realmente representa pra gente, ela começa a gerar muito prejuízo, porque a gente se prepara ali, prepara o nosso corpo para um estado de luta ou de fuga. Essas são as reações fisiológicas que o nosso corpo se prepara na hora da ansiedade. E a gente não descarrega isso numa ameaça real, porque ela não tá ali solidamente se configurando na realidade, ou a realidade é muito menor do que o tamanho da tua preparação. É muito comum que a gente veja em pessoas ansiosas reações fisiológicas. Isso porque o nosso corpo tem todo um mecanismo ali de liberação de adrenalina, de liberação de cortisol também depois para compensar ali o nosso sistema simpático e parasimpático trabalhando, para que a gente se prepare para essa situação de luta ou fuga, né? Imagina, gente, esse medo é uma ameaça real, coloca a nossa sobrevivência em jogo, em risco. Então, é algo que o nosso corpo realmente precisa se preparar para lutar. Geralmente, as extremidades do nosso corpo, né, seja dedos da mão, dedos do pé, ponta do nariz, ficam mais quentes, porque o nosso corpo passa a mandar mais sangue para a ponta, para que caso a gente precise lutar, a gente não sinta tanta dor. A nossa pupila, ela fica contraída, o nosso batimento cardíaco fica acelerado pra gente conseguir correr, pra gente estar nessa preparação corporal mesmo. E isso gasta muita energia. Energia psíquica e energia física. Bom, lá no meu Instagram eu fiz uma live sobre os transtornos ansiosos de maneira geral, falei de cada um deles pra vocês. E eu contei melhor de como é que o nosso corpo se prepara nesse momento de ansiedade. Dá uma conferida lá, procura lá na abinha de vídeos que você vai encontrar essa live, que você vai entender passo a passo aonde é que chega a informação, né, de uma ameaça, para onde essa informação é mandada, como é que ela se conecta ali com outras memórias que a gente teve, o que é que o nosso corpo libera nesse momento, enfim, tem todo o passo a passo se você quiser saber ali na live que eu fiz no Instagram. A ideia do vídeo aqui é não ser tão aprofundado quanto aquela live ali, mas que você tenha um panorama geral da ansiedade e te dê algumas ferramentas aí para você lidar melhor com ela, tá? Então, olhando para essa definição de ansiedade, ela tá muito relacionada com essa antecipação e com essa evitação de sentir o medo, certo? Mas o que será que provoca a necessidade de antecipar na gente? Duas questões são as principais causas. Quando a gente não tem previsibilidade da situação ou do nosso futuro, ou quando a gente não tem controle. Geralmente, quando nos falta essas duas ferramentas aí, esses dois pontinhos, a gente se sente ansioso, a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe o que fazer, porque não tem nada na nossa mão que a gente possa agir naquele momento. E se a gente fosse olhar aí de uma maneira linear para a ansiedade, a gente pode pensar que a gente tem uma situação em que a gente não se sente totalmente seguro, ou seja, que a gente se sente vulnerável, e aí vem essa necessidade de estar seguro, onde entra a ansiedade e essa tentativa de antecipar os perigos para dar conta aí do que você precisa fazer para se sentir seguro. Então, um dos
dos objetivos terapêuticos quando a gente está tratando ali, né, psicoterapêuticos, quando a gente está tratando a ansiedade, é fazer com que você se sinta mais seguro. E eu, como psicóloga, não posso te fazer se sentir mais seguro te passando segurança, a minha segurança pra você, segurando a tua mão nesse sentido. O que eu preciso fazer é fazer com que você desenvolva em si mesmo essa segurança. E como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, questionando os pensamentos ansiosos que se passam aí pela tua mente. Será que o tamanho da antecipação, o tamanho da evitação precisa ser tão grande assim? Representa uma ameaça realmente tão grande? Talvez não represente. E talvez você consiga racionalizar isso no campo do pensamento, mas não consiga agir. E aí a gente vai precisar tomar algumas medidas de enfrentamento. E como é que a gente toma essas medidas de enfrentamento? Através de uma exposição, de uma dessensibilização sistemática, que a gente chama, né, o nome da técnica. No ambiente controlado, aos poucos, e se expondo, e se arriscando ali em determinadas experiências, para que não só mentalmente, não só racionalmente, mas também corporalmente, baseado ali na realidade, você perceba que você não precisa de tamanha ansiedade para se preparar, se proteger de um problema ou de um medo que não é tão grande assim. E essa habilidade de exposição, ela precisa de treino, ela precisa de lastro, não é algo que você adquire fazendo uma vez só. Você precisa fazer repetidas vezes, cenários diferentes, porque muitas vezes tem um objeto ou uma situação que gera determinada ansiedade em você. Nem sempre é tudo. Às vezes a gente, a depender do tipo de transtorno de ansiedade, sente ansiedade com situações e objetos específicos. Mas respondendo à pergunta do título desse vídeo aqui, como é que os homens podem lidar melhor com a ansiedade? Driblando a evitação. A ansiedade está muito atrelada à evitação, como eu falei pra vocês. A gente vai tentando ali não sentir o medo de diversas formas. E quanto mais a gente evita, maior a nossa ansiedade. A gente acaba alimentando, porque a gente não tem a noção real do perigo, da realidade que tá acontecendo ali com a gente. Um bom exemplo disso, não sei se você assiste aí série, mas é aquele personagem Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. Ele é um cara extremamente ansioso e ele tenta antecipar muitos perigos, principalmente em relação à saúde dele. Eu não sei se caracterizaria ali como uma fobia específica, né, do medo de adoecer, do medo de germes que ele tem. Teria que analisá-lo melhor nesse sentido, atendê-lo clinicamente para dar um diagnóstico nesse sentido. Mas é uma antecipação que ele faz muito grande do medo. Eu tô até assistindo o spin-off agora recentemente, chamado Young Sheldon. Não sei se você já viu, tem na HBO. Eu tô achando o máximo, inclusive, tô achando muito legal. E ele mostra o começo, ou pelo menos as primeiras vezes que o Sheldon desenvolveu aí essa fobia. E aí, ele narrando, ele fala que um espirro é até aceitável. Você consegue entender ali que às vezes é uma poeira que passou, uma rinite alérgica ali que aconteceu. Mas a pessoa dá 2 espirros, é sinal de que ela tá doente e ele precisa sair dali, inevitavelmente, porque senão ele vai morrer. E ele vai pra esse nível de antecipação. Ele vai pro nível de antecipação da morte, a partir de 2 espirros que uma pessoa dá. 2 espirros que uma pessoa dá não é sinônimo necessariamente de uma ameaça tão forte quanto vou pegar uma doença fatal. E às vezes a exposição faz com que a gente consiga lidar melhor com essa situação. Nesse episódio especificamente que eu tô falando, quem ajuda ele a sair dessa situação é a avó dele. E ela fala pra ele algo no sentido: você é texano, texanos não sentem medo de nada, são fortes, são valentes, piriri, pararó, você tem isso dentro de você, você tem essa segurança dentro de você. Pare de querer se proteger, porque ele já tava dentro de uma bolha com a máscara, enfim. E é dando esse incentivo e essa segurança intrínseca, veja que não é uma segurança dela, mas sim dele, que ela estimulou nele, que ele consegue sair daquele ambiente de medo, de pavor real. Mas nesse episódio, sabe o que acontece? O Sheldon fica doente assim que ele sai. E esse é um outro mecanismo que acontece em vários transtornos mentais, os mecanismos de manutenção, justamente por evitar entrar em contato com os germes. Muito provavelmente o Sheldon não adquiriu imunidade suficiente para combater um vírus que às vezes é pequenininho, que é bobinho ali. E é justamente aí que ele acaba fazendo essa manutenção. Eu tenho que evitar, porque se eu entrar em contato, eu fico doente. Então ele evita ao máximo. E aí quando ele entra em contato, ele realmente fica doente. Então ele fala: tá vendo?
Eu não posso entrar em contato de fato, então eu tenho que me manter aqui afastado. É um pensamento muito dicotômico, né? Um pensamento muito 880, ou eu fico aqui isolado numa bolha, ou eu me exponho e morro, e a gente precisa, na verdade, encontrar o equilíbrio, o meio do caminho entre esses dois fatores. Você não vai morrer se você se expor, mas você também não precisa ficar completamente isolado para conseguir se proteger. Espero, mais uma vez, ter te ajudado com o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários se você já sentiu, já sofreu com ansiedade, para eu saber também, tá certo? E eu te vejo na semana que vem com mais um vídeo, quarta-feira, às 18 horas. Um abraço e até lá!